Boa noite a todos. Quero saudar o VV pelo evento, com esse tema que é muito importante, a corrupção no Brasil, como combater esse mal. Saudar e agradecer o convite do magnífico reitor, doutor Heráclito Amâncio, que foi servidor de carreira do Tribunal de Contas, então muito nos honra a posição dele. Doutor José Luiz Dantas, professor e coronel Francisco Assis, que já serviu aqui no 38º Batalhão, e o ministro e capitão Wagner Rosário, que também já serviu aqui. Então, eu sou o único civil nesta mesa, então eu estou um pouco em desvantagem. Mas vamos lá, eu recebi a incumbência de falar um pouco desses dois temas, que é controle interno e externo, como no campo da contextualização, que não são temas familiares para todos, mesmo para aqueles que estudam direito, economia, administração e contabilidade. Então, controlar a administração pública, controlar o que é público, isso não é de agora. Então, na Grécia Antiga, no Império Romano, já havia os métodos de controle do que era público. Mas há dois marcos históricos que eu faço questão sempre de citar, que é a Constituição Americana, de 1787, e derivada da Constituição veio aquela famosa obra, O Federalista, de três dos arquitetos da Constituição Americana, e comandados ali por James Madison. Então, lá no artigo 51, essa obra, O Federalista, tem 85 artigos, e tinha por objetivo ratificar a Constituição Americana. Então, no texto 51, eles diziam, um texto longo, eu apenas extraí um trecho: se os homens fossem anjos, não seria necessário haver governos. Se os homens fossem governados por anjos, seriam dispensados os controles internos e externos. Então, aqui aparece, de forma muito contundente, a necessidade da implantação desses dois tipos de controle. E nós estamos falando de um texto que tem 230 anos. Segue o texto. Ao constituir-se um governo integrado por homens que terão autoridade sobre outros homens, a grande dificuldade está em que se deve, primeiro, habilitar o governante a controlar o governado e depois obrigá-lo a controlar-se a si mesmo. Então, eu acho isso fantástico. Isso foi pensado há 230 anos atrás pelos arquitetos da Constituição Americana e acho que é um grande marco no que se refere a controle. Depois, 2 anos depois, 1789, veio a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E no artigo 15, o que dizia? A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Então, aí é um marco histórico importante, e a partir daí, o mundo se dividiu em dois tipos no caso de controle externo. O anglo-saxão, de auditorias, como é nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários outros países, que é aquela auditoria geral que audita as ações de governo e encaminha os seus relatórios para o parlamento julgar as condutas daqueles que tocaram os negócios governamentais. Esse é um modelo. O outro modelo é o romano-germânico, de tribunais de contas, que foi um modelo adotado pelo Brasil, Itália, Alemanha, vários países da Europa. Então, o mundo se dividiu nesses dois modelos. O TCU foi criado em 1891, e é importante dizer que esse modelo adotado pelo Brasil, de tribunais de contas, ele acaba concentrando em um endereço só vários estados.
o Estado auditor, o Estado que investiga, o Estado que julga e o Estado que revisa. Porque os tribunais de contas, eles fazem trânsito em julgado. Então, quanto maior o poder, maior a responsabilidade também. No caso do Espírito Santo, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo foi criado em 1957, e o controle interno, que está expresso também na Constituição, que o ministro representa com muito brilhantismo, sendo o controlador geral da União, no sentido mais amplo, ele busca orientação, ele exerce auditoria, executa auditoria, fiscalização, correição, transparência e prevenção à corrupção. E em alguns lugares também ouvidoria é ligada aí ao controle interno. São a auditoria, no caso aqui do Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Transparência e Controle. Então, ministro, essa é uma breve contextualização de nossas duas áreas, eu representando o controle externo nesse debate e o senhor representando o controle interno, mas numa dimensão muito maior, exercer o controle interno, exercer o controle e todas essas atividades de auditoria, fiscalização, correição, em um país de dimensões continentais, só para alguém com sua competência para dar conta do recado. Então, eu acho que poderíamos aqui começar fazendo uma análise, se o senhor concorda com esse modelo de controle brasileiro, dividido entre controle interno e controle externo, esse modelo escolhido pelo Brasil, né, o romano-germânico. Então, acho que a gente pode dar uma boa contribuição, começando por aí, antes mesmo de entrar no tema específico, que é combate à corrupção, que nossas duas instituições também trabalham ao lado das polícias, Ministério Público e o Judiciário.